Sexta questão de quê? De Sim, eletricidade? gabaritada. Eletricidade ou ondulatória? Eletricidade. Então, bora lá. Sexta questão de eletricidade. Deixa eu procurar aqui. Eletricidade, sexta questão. Deixa eu procurar aqui. Eletricidade, sexta questão. Deixa eu localizar aqui a página. Sim. Três pequenas esferas carregadas com carga positiva que ocupam os vértices de um triângulo, como mostra a figura. Na parte interna do triângulo está fixada uma outra pequena esfera com carga negativa aqui. A distância dessas cargas, as outras três, pode ser obtidas a partir da figura. Sendo Qzão 2 vezes 10 a menos 4 coulomb e Qzinho menos 2 vezes 10 a menos 5 coulomb, D igual a 6 metros, qual a força elétrica resultante sobre essa carga Qzinho? Bom, então, em relação a essa questão, que é a questão de número 6, né? Bora, essa é a questão 6. A gente vai ter aqui esse triângulo, e nesse triângulo aqui, nós vamos ter três cargas Qzão. Então, aqui eu vou ter uma carga Qzão, aqui uma carga Qzão, aqui uma carga Qzão. E aqui eu vou ter uma carga Qzinho, que vai estar situada exatamente aqui nesse ponto, que vai ser essa carga Qzinho. E quais são as distâncias envolvidas, né? Pelo que está sendo dito, essa distância aqui vale D, essa outra distância aqui também vale D, e essa aqui vale D, aqui também. Então, a distância de Qzão até ela aqui vai ser uma que vou chamar de distância x, certo? E como é que eu vou obter esse x? Nesse triângulo retângulo, dizer que x ao quadrado é igual, tá dando para todo mundo acompanhar, d ao quadrado mais x ao quadrado é 2d ao quadrado, portanto, x ao quadrado é 2 vezes 6 ao quadrado, porque essa distância aí está sendo dita que vale 6 metros, x ao quadrado, 2 vezes 36, isso aqui vai me dar 72 metros, certo? Muito bem, então eu já tenho essa distância x que eu fui determinar. Ora, todas as forças aqui serão forças de atração, mas essa força e essa aqui serão forças iguais, que eu vou chamar de força F1. Ó, essa aqui são duas forças iguais que eu vou chamar de F1. Enquanto que essa força aqui para cima eu vou chamar de F2, tá? Por que essas forças são iguais? Porque são mesmo as cargas Qzão e Qzão a uma mesma Qzinho. Por que essa força aqui também não é F1? Porque a distância agora é a distância x. Pelo que eu estou entendendo aqui, é a distância d. Então, eu vou ter o seguinte, aqui fazendo isso aqui, eu vou ter que F1 ao quadrado é igual, que F1 não tem um quadrado, tá? Módulo Qzão, módulo de Qzinho, sobre x ao quadrado. Portanto, 9 vezes 10 a nona, está sendo 2
vezes 10 a menos 4. O Qzinho está sendo, né? Ela é negativa, vale 2 vezes 10 a menos 5. Então, mesmo sendo negativa, a gente coloca essa carga em módulo. 2 vezes 10 a menos 5 sobre 6 ao quadrado. Ó, gente, 10 a nona, 10 a menos 4 e 10 a menos 5 a gente corta. Portanto, F1 vai ser 9 vezes 2, 18. 18 vezes 2, 36. Dividido por 36 vale 1 newton. Certo? O X, me desculpa, o X é 72. O X é 72, não é 36, não. Então, isso aqui vai ser 1 sobre 2, tá certo? Vai ser 36 por 72, dá 1/2. Isso aqui vai ser 0,5 newtons. Já o F2 vai ser... Quem vai ser o F2? K, módulo de Qzão, módulo de Qzinho, sobre D ao quadrado. 9 vezes 10 a nona, vezes 2, vezes 10 a menos 4, vezes 2, vezes 10 a menos 5, dividido por 6 ao quadrado. Agora sim, ó, 10 a nona, 10 a menos 4, 10 a menos 5 eu cancelo. 9 vezes 2, 18, vezes 2, 36 por 36. Isso aqui vai ser igual, o F2 igual a 1 newton, tá? Então, gente, o que nós temos é isso aqui. A gente tem uma força para cima, F2 de 1 newton, e duas forças para baixo, que são essas forças F1, que vale meio newton cada. Meio newton. Essas duas forças aqui valem, sabe? Vale meio newton. Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que achar a resultante dessas duas forças F1 que vai ficar para baixo. Que eu vou chamar o ângulo entre elas. Porque vejam vocês, aqui são iguais, então esse triângulo é um triângulo isósceles. Aqui é 90, cada ângulo desse aqui vale 45. Então, esse ângulo aqui é 45 graus e esse ângulo aqui é 45 graus. Então, os dois juntos vão formar um ângulo de 90 graus. Portanto, F' é a resultante desses dois F1 que formam entre si 90 graus. Vou repetir. Por que isso, Olímpio? Porque esse triângulo aqui é um triângulo retângulo, o ângulo é 90, e esses dois catetos são iguais. Então, um triângulo isósceles. Aqui é 90, os dois ângulos aqui são 45. Aqui é 45, aqui é 45. Vai formar, portanto, um ângulo de 90. Então, eu vou achar esse F1, né? Melhor, esse F'. Como é que eu vou achar o F', né? Ao quadrado, F1 ao quadrado, mais F1 ao quadrado. O F' ao quadrado, 2F1 ao quadrado, raiz quadrada de 2. O F1 vale 1/2. Portanto, F' é 1/2 vezes raiz quadrada. Colocar como sendo 1, F' vai ser 0,7 newtons. Resultado, eu vou ter para cima o vetor F2, que vale 1 newton, e daqui eu vou tirar a resultante, certo? Então, quem será essa resultante? Vai ser F2 F', 1, certo? E a direção é para cima, o módulo é 0,3, tá? Então, minha gente, olha, seria essa aqui a resposta, né? Como vocês estão vendo aí, né? Tá certo? O que foi que eu fiz? Eu achei a resultante F1 para depois ver quem é maior. Quem é maior, F2 ou a resultante das duas F1?
F2 é maior, então eu faço essa diferença. Obrigada, professor. Quem mais, galera? Gabaritadas? De eletricidade também? Sim. Beleza. Bora lá. Na nova questão, o que ele fala? Um professor de física quer descobrir as massas de dois corpos eletrizados com carga de mesmo sinal. Ele sabe apenas que a soma das duas massas é 15 gramas. Para resolver o problema, ele faz o seguinte experimento. Num tubo vertical transparente, evacuado e estreito, de modo a restringir qualquer movimento na horizontal, ele coloca o corpo de maior massa no fundo e, posteriormente, coloca o segundo corpo dentro do tubo e verifica que, devido à repulsão elétrica, o corpo de menor massa fica suspenso no ar por H do corpo de massa maior. Em seguida, ele inverte a posição dos corpos e verifica que o de maior massa fica suspenso a uma altura H, que é a metade de H1, né? Com essas informações, o professor concluiu que as massas são... Olha, então nós temos aqui dois corpos que têm massas diferentes, a massa de um maior que a massa do outro, cuja soma vai 15 gramas, certo? Então, eu sei aqui que a massa 1, nona questão, mais massa 2 vale 15 gramas, ou seja, 15 vezes 10 a menos 3 quilogramas, certo? E o que ele fez? Um professor descobriu e quer resolver esse problema. Então, o que ele fez? Fez dois experimentos. No primeiro experimento, ele colocou aqui um tubo e dentro desse tubo ele colocou aqui os dois corpos. Embaixo, o corpo de massa maior, que eu vou chamar M1, vou dizer que M1 é maior do que é o corpo 1, em cima o corpo de massa menor, que é o corpo 2. E percebeu que aqui eu vou ter o peso 2 para baixo e uma força para cima, né? Houve o equilíbrio, que essa altura aqui vai ser a altura H1, certo? No segundo experimento, o que foi que ele fez? Ele só inverteu a posição dos corpos. Dessa vez, ele pegou o tubo, colocou embaixo o corpo 2 e em cima o corpo de maior massa, que é o corpo 1. Eu vou ter para baixo o peso e para cima uma força que eu vou chamar de F'. E essa altura H2 é a metade da altura 1, certo? Bom, o que é que eu posso concluir a respeito disso? Tá? Eu sei que a força elétrica é K, módulo de Qzão, módulo de Q1, módulo de Q2. Vejam bem, nesse caso, a gente viu que essa distância aqui, essa altura, se reduziu pela metade. Eu posso dizer que quando essa distância aqui se reduz,
a força e a distância são grandezas inversas. Quando a distância se reduz para metade, a força quadruplica, porque a distância é elevada ao quadrado. Então, se eu levar metade ao quadrado, ficaria 1/4. Como são grandezas inversas, essa força vai quadruplicar. E a gente está vendo que a metade da altura 1, ou seja, a distância 2 é metade da distância 1. Então, eu posso concluir me desculpe, que a força F2 é 4 vezes a força F1. Ora, no caso, eu vou dizer F é F', tá? Então vai ficar assim. Posso concluir que a força F' é 4 vezes a força F. Certo? Bom, F' se anula com P1, enquanto que F se anula com P2. Então, eu vou dizer que P1 é 4 vezes P2. Ora, se P1 é 4 vezes P2, eu vou concluir que a massa M1 é 4 vezes a massa 2. Pronto, então aí resolvi o meu problema. Vou repetir. Eu preciso inverter a posição dos corpos, a distância entre as cargas se reduziu pela metade. Quando a distância se reduz pela metade, a força é 4 vezes a força F. Só que a força F' é igual a P1, enquanto que a força é 2. Então, eu fiz isso aqui, P1. Porque P1 é um corpo de maior massa. Então, esse aqui M1 é 4 M2. Agora está resolvido. Porque eu sei que M1 mais M2. M1 é 4 M2. 4 M2 mais M2 é igual a 15. Com M2 é igual a 15. Isso quer dizer que M2 vale 3 gramas. E M1, que é 4 M2, 4 vezes 3, esse M1 vale 12 gramas. Então, M1 vale 12 e M2 vale 3, totalizando 15 gramas. Então, a resposta correta, letra A, 12,3. Você entendeu, meu amigo? Entendi, professor. Olá. Então, a jogada é só essa aí. Quando a distância reduz pela metade, é porque a força quadruplicou. E as forças equilibravam os pesos. Então, o peso também quadruplicou. O peso de um é o quádruplo do peso do outro, a massa de um é o quádruplo da massa do outro. Bora lá, galera. Perguntas? Quem mais? Vamos lá. Marlos, algum problema? Tudo certinho? Oi, Olímpio, eu não estava perto do computador, não. Que você falou o quê? Tá tudo tranquilo, né? Tá tudo tranquilo. Pois é, estou esperando aí dúvidas do pessoal. Professor, Diga. com relação à sétima questão, por que eu não poderia considerar a massa das partículas A e B? Sétima, né? Isso, sétima questão. Bora lá. Duas partículas A e B, eletrizadas com cargas positivas, são colocadas próximas uma da outra no vácuo. Sabe que as massas das partículas são iguais e que a carga elétrica da partícula A é maior do que a carga elétrica da partícula B. Então, as massas são iguais. Considerando que sobre as partículas atuam apenas as forças de natureza eletrostática, de acordo com as leis de Coulomb, imediatamente após serem soltas, partícula C. Bora lá. Duas partículas A e B com cargas positivas. Portanto, vão se repelir, já que elas têm carga de mesmo sinal. São colocadas por outras. Sabes que as massas das partículas são iguais e que a carga elétrica da partícula A é maior do que a da partícula B. Bom, gente, observem bem, olha. Essa é uma questão
né, que ela já vem, né, lá de uma discussão bem antiga, que a gente pode dizer que ela remonta, né, a dinâmica, certo? Então, por exemplo, qual é a força maior que a Terra, a força maior que a Terra aplica num corpo ou que um corpo aplica na Terra, né? Porque a gente sabe, por exemplo, que a Terra tem massa muito maior do que um corpo que eu coloco aqui próximo da sua superfície. Então, você há de dizer o seguinte, que a Terra exerce força maior porque ela tem maior massa, tá? Mas essa resposta está errada. Por quê? A força que a Terra aplica no corpo e a força que um corpo aplica na Terra são forças de ação e reação. Portanto, essas forças elas têm a mesma intensidade, tá? Então, isso aqui vem, por exemplo, aqui para a eletrostática. Se eu tenho duas cargas, uma carga Q1 e uma carga Q2 de Q, a carga Q1 tem módulo maior. Qual a força maior? Q1 exerce em 2 ou Q2 exerce em 1? As duas forças são iguais. Por quê? Porque são forças de ação e reação. Tá? Independentemente da que a carga do outro, são duas forças de ação e reação, portanto, elas têm o mesmo módulo. Agora, quando eu analiso do ponto de vista da massa, eu digo o seguinte, ó, a força que a Terra aplica no corpo é a mesma que o corpo aplica na Terra. E se eu abandonar, quem é que vai ter maior aceleração? É o corpo em direção à Terra ou a Terra em direção ao corpo? Ora, se eu sei que força resultante é massa vezes aceleração, se a força é igual, massa e aceleração são grandezas inversas. Então, vai de aceleração o corpo que tiver menor massa, certo? Então, claro que o corpo vai ter uma aceleração muito maior do que a Terra, porque o corpo tem massa muito maior. Então, nessa questão, nós estamos nos defrontando com duas cargas, QA e QB, de intensidade diferente, as duas são positivas, mas sabe-se que essa carga de A é maior do que a carga de B, aqui eu tenho a carga de B, das cargas serem iguais ou diferentes, essas forças têm mesmo módulo. A força de A em B tem o mesmo módulo da força de B em A. Por que isso, Olímpio? Porque são forças de ação e reação. Massa vezes aceleração. Se eu tiver força de mesmo módulo e massa de mesmo módulo, eu vou ter aceleração também de mesmo módulo. Então, as cargas vão adquirir a mesma aceleração e a mesma velocidade. Então, vamos ver qual é a alternativa correta. Se repelem e ficam sujeitas à mesma aceleração. Resposta, letra A. Você entendeu? Independente das cargas terem módulos diferentes, as forças de A em B e de B em A têm mesmo módulo, porque são forças de ação e reação. Agora, se além de ter a mesma força, eles tiverem a mesma massa, eles têm acelerações iguais. Agora, se tivesse a mesma massa, a aceleração seria diferente. Maior massa e menor aceleração para o corpo de maior massa. Tá? Era essa a dúvida? Eu Está esclarecido? consegui chegar à conclusão dela, só que eu não tinha pensado na força de ação e reação. Isso, Não, porque não fui ó, por esse caminho. essa aqui é uma jogada que se coloca em dinâmica, se coloca em gravitação universal, se coloca aqui em eletrostática. Quer dizer, as cargas têm módulos diferentes. Então, a carga de maior módulo exerce maior força? Não, as forças são iguais porque são forças de ação e reação. Então, tem o mesmo módulo. O que mais, meu povo? Mas, no caso, quando a de menor massa vai ter maior velocidade, então, nesse caso, eu não teria mais a força de ação e reação, ou ainda aconteceria? Não, seria. Porque, observa bem, se eu considerar que a Terra um corpo de massazinho
e a terra de massa e misão, a força com que o corpo abaixo é a mesma força com que o corpo puxa a terra para cima. Então, de ações, a terra e o corpo estão submetidos à mesma força. Só que as massas são diferentes. Então, se eu tiver a mesma força, então massa e aceleração se multiplicam, são grandezas inversas. Então, o corpo de menor massa vai adquirir aceleração, ou seja, maior velocidade. Então, se eu abandonar o pincel, claro que o pincel vai descer e a terra vai subir. Agora, quem é que tem maior aceleração? É a aceleração de descida do pincel ou a aceleração de subida da terra? Claro que maior aceleração é a aceleração de descida do pincel. Por que isso? Porque o pincel tem maior massa. A terra, como tem uma massa muito maior, vai ter uma aceleração muito menor. Entendeu? Tanto é que a gente não considera, não percebe que a terra se aproxima desse corpo. Porque o que acontece no dia a dia é a interação de vários corpos com a terra. Mas se fosse só esse corpo, o corpo ia se aproximar da terra e a terra ia se aproximar do corpo. Só que a aceleração do corpo em direção à terra é maior do que a aceleração da terra em direção ao corpo. A velocidade que esse corpo adquire na aproximação desse objeto, porque tem massa diferentes. A força é igual. Então, quem tiver menor massa vai adquirir maior aceleração. Entendeu? Então, isso aqui vem lá da dinâmica, passa para a gravitação universal e passa também para a eletrostática. Tá? E é uma pegadinha que sempre se coloca isso aí, entendeu? Tá claro? Sim, sim, entendi. Muito obrigado. Tá ok. Quem mais aí, meu povo? Professor, Diga, minha filha. eu tenho uma dúvida. Quando você falou de processo de eletrização por contato, aquela fórmula é só para corpos idênticos, né? A lei da eletrização por contato, porque é o seguinte, quando você fala de eletrização por contato, você vai contato entre corpos idênticos. Quando a gente fala idênticos, quer dizer de mesmo tamanho, não é em relação ao material. Se forem dois corpos, a carga final, eu vou chamar de Q'1 e Q'2, como é que eu obtenho? Soma as cargas iniciais e divido por 2, se for apenas dois corpos. Se forem vários corpos, essa carga final, como é que eu obtenho? Faço a média aritmética, ou seja, somo todas as cargas e divido pelo número de cargas, certo? Isso aí quando os corpos são idênticos. Mas lá no final de eletrostática, eu vou ver com vocês o contato entre corpos, né, no caso esferas, de raios diferentes. Quando a gente fala sobre esferas de raios diferentes, muda. Porque eu tenho que fazer o seguinte, essas cargas finais são raios, ou seja, o corpo de maior raio vai ficar com maior carga. Então, eu faço aqui uma proporção. Então, por exemplo, se um raio for o dobro do outro, uma carga é o dobro da outra. E eu aplico também a conservação das cargas. Q'1 mais Q'2 é igual a Q1 mais Q2. Então, exemplo, se eu tiver, por exemplo, dois corpos, Q1 igual a 9 coulomb e Q2 igual a 3 coulomb. Nós estamos vendo que essa soma vale 12. E eu sei que o R2 é 2 vezes o R1. Então, o que vai acontecer? Que no final, esse corpo 2 vai ficar com uma carga que é 2 vezes a carga 1. Por quê? Porque, afinal, é proporcional ao raio. Se o raio 2 é o dobro, a carga 2 também é o dobro. Então, o que eu vou fazer? Aplicar agora a conservação. Q'1 mais Q'2 é Q1 mais Q2. Portanto, Q'1, Q'2 é 2, Q'1 vai ser 9 mais 3. Portanto, 3 Q'1 vale 12.
Logo, Q'1 agora vai ficar com 4 côlon e o Q'2, que é o dobro, vai ficar com 8 côlon, tá? Então, se as esferas forem iguais, o que eu faço? Faço a média aritmética, somo e divido. Se forem 2, divido por 2. Se forem N, divido por N. Agora, quando se faz contato entre corpos de raio diferentes, as cargas finais serão proporcionais aos raios. Se o raio de um é o dobro do raio do outro, essa carga desse vai ser o dobro da carga do outro. Aí eu aplico a conservação das cargas. Entendeu, minha filha? Entendi. O senhor tem como mandar depois Olha a lá. foto? Obrigada. Vou mandar todas as fotos. Tá? Já tiro foto aqui e boto no grupo, tá? Bora lá. Mais quantas? Vamos lá, gente. Eu estou à disposição de vocês. Tá? Para ondulatória. Fiquem à vontade. E aí, meu povo? Eu não tenho mais dúvida por enquanto. Eu também não. Você não tem mais dúvida, né? Tá? A gente tem uma outra live na segunda-feira. Acumulem as dúvidas aí para a gente poder tirar lá, tá certo? Na segunda-feira, naquele nosso horário, vai ser feito às 7 horas. E, gente, alguém mais aí tem alguma pergunta a respeito lá de ondulatória, a respeito de efeito Doppler? A gente tem lá umas questões bem difíceis de efeito Doppler, né? Se bem que eu fiz praticamente todas. Ana Letícia não tem mais dúvidas. Professor. Oi? Não, acho que foi quase todas que foram feitas. Foi, praticamente todas foram feitas, entendeu? Mas eu estou à disposição de vocês aqui desse material e também de qualquer outro material. Basta mandar para o grupo a questão e eu resolvo. Vai lá, meu povo. Passou um tempão sem tirar dúvida e você não tem dúvida, gente. Tá? Esse assunto aqui ele é um assunto bem interessante, essa parte de eletrização. Eu mandei vários vídeos para tá? Mandei aquele vídeo do Felipe bem interessante, vários vídeos do Mago da Física, falando do gerador de Van de Graaff, o vídeo com os gráficos, ela pega, o cabelo sobe, né? Depois eu pedi para você assistir o vídeo que segue aquele, né? Porque depois daquele tem o que ele chama, né, de gerador de Van de Graaff potente, onde ele aproxima o braço do gerador de Van de Graaff e você percebe claramente as faíscas, né, que são emitidas, né? Porque é como se fossem relâmpagos em miniatura, né? E eu mandei uma foto interessante para vocês, né? Uma foto da década de 1940, tirada lá do Parque das Sequoias, nos Estados Unidos, quando dois irmãos estavam passeando, estavam num determinado local, e ele olhou para a irmã e viu que o cabelo da irmã levantou. Ele achou interessante, tirou a foto, mas felizmente eles saíram daquele local, né? E poucos minutos depois caiu matando várias pessoas, né? Então, quando isso acontece, né, é porque ela está ali, estava acumulando carga, e a carga vai para onde? Para a região pontiaguda, que no caso das pessoas são os pelos e cabelos. Eu tenho um ex-aluno meu que ele me disse o seguinte, que ele estava no carnaval lá em Pinheiro, né, ele e a mãe dele, ele percebeu que o cabelo da mãe dele levantou, né? Então, ele saiu e pediu para as pessoas se afastarem dali o mais rápido possível, e logo depois caiu um raio, felizmente, né? Não teve nenhum dano para as pessoas, né? Uma aluna minha recentemente me disse que aconteceu na praia. Ela estava andando na praia e o cabelo dela começou a levantar. E elas, amigos, saíram rindo sem saber o que era. Então, tá com alguém, o cabelo começou a levantar, galera, pode correr. Porque ali naquele ponto está havendo concentração de cargas e pode cair raio a qualquer momento. Tá certo?
E o Maranhão, melhor, o Brasil é campeão mundial, né, de incidência de raios. O Maranhão é um dos estados que mais cai raios, aqui no Maranhão, também na região amazônica. A cidade que mais cai raio no Brasil é exatamente uma cidade de São Paulo, esqueci agora o nome, também não sei porquê. Tá? Mas vamos ver. Alguma dúvida? Inclusive, o raio foi registrado aqui no Brasil, né, professor? Sim, foi um raio. Eu estranhei, porque a duração dele aí foi mais de 1 hora, iluminou, passou-se mesmo por 3 estados, né? Eu não sei se eu cheguei a colocar essa matéria para vocês aí, tá? Mas se eu não coloquei essa matéria para vocês, eu vou colocar essa matéria do raio que caiu recentemente. O maior raio registrado foi aqui no Brasil, tá? E a gente vive aquele drama, né, em relação ao raio, porque a gente sabe que o raio é pura energia, né? E aí fica aquele dilema: como é que a gente pode aproveitar esse raio, né? Então, infelizmente, uma das nossas deficiências tecnológicas é o armazenamento de cargas, porque se poderia utilizar esses raios aí, né, para acumular a carga, a energia que eles transmitem, que é uma quantidade muito grande, uma quantidade enorme. Mas, infelizmente, a gente não tem ainda, ao que eu saiba, essa tecnologia ainda para poder armazenar essa carga e essa energia dos raios, certo? Tá? Mas esse é um assunto que está sempre caindo e, felizmente, a gente tem muitos acidentes com raios, muitos acidentes com óbitos. Aqui no Maranhão também, né? Eu fico impressionado, né? Principalmente em uma região aqui, né, onde eu estava, aqui próximo, aqui na cidade de Morros, e ali próximo tem a cidade de Cachoeira Grande. E, gente, ali quase todo ano morre gente vitimada por raios. Esse ano mesmo já morreu, entendeu? Eu não sei ainda qual a razão. Eu sei que tem bastante chuva, tem bastante nebulosidade, tem bastante cúmulos nimbus, né? É normal que se formem chuvas, né? Se vitimam muito, tá? E a gente tem também a questão da vitimação aqui na praia, né? Teve, na época, uns anos atrás, um estudante que morreu, né, na praia, né? Há alguns anos atrás, um garçom também morreu, né? Então, de vez em quando, tem gente se acidentando com raios. Então, se tem raios, a gente tem que sair, evitar locais acampados, se proteger, né, dentro de objetos metálicos, como é o caso dos carros. Minha gente, mais perguntas?